Salve resistência. Pergunta simples. Quanto tempo você tem de vida ainda? Quem fez você? Qual o propósito de estar aqui? O que acontece depois que tudo acabar? Perguntas boas, né? Essas perguntas foram feitas por personagens de um livro de 1968, chamado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Era uma pergunta também. O autor é Philip K. Dick, um autor de ficção científica futurista dos anos 60, um norte-americano, que é responsável por obras que acabaram virando filmes bem conhecidos do cinema. Vocês conhecem Minority Report, conhecem Vingador do Futuro, que tem duas versões, uma com Arnold Schwarzenegger, inclusive, nos anos 80, 90, não recordo bem. Mas vocês o conhecem mais por Blade Runner. É daí que vem a história dos replicantes, pois essas perguntas que eu fiz não foram feitas por humanos, embora não sejam típicas perguntas humanas. Elas foram feitas por uma cópia, uma réplica, um replicante, uma cópia de um ser humano. Philip K. Dick imaginou muitas coisas, e uma das coisas que ele imaginou, lá em 1968, é que os humanos poderiam fabricar outros humanos no futuro. E esses humanos, no futuro, trabalhariam para os humanos. Assim surgem os androides, ou os replicantes, como nós conhecemos. A história do livro é extraordinária, se passa num futuro, onde já teria ocorrido uma guerra chamada termonuclear, ou guerra final, algo assim, e a Terra teria sido quase que devastada por esta guerra, e os humanos que tinham recursos foram embora para colônias em outros planetas, e os que não tinham recursos permaneceram na Terra. Os androides tinham sido inventados para servir aos humanos nessas colônias fora da Terra, e eles não podiam permanecer na Terra. A história vocês conhecem, um grupo de androides retorna e começa a criar problemas porque eles querem encontrar aqueles que os haviam fabricado. E atrás deles parte o Decker, o caçador de androides. E aí é o início da história que todo mundo conhece, ficou celebrizada, né, por um enredo extraordinário, por uma interpretação primorosa do Harrison Ford em início de carreira, por uma trilha sonora que é marcante, que todo mundo também reconhece imediatamente, mas principalmente pelas perguntas, as perguntas que os personagens fazem, as perguntas que o Roy faz, que é um dos principais replicantes rebelados, né, que aparecem no primeiro filme e que também está lá no livro. Em 2019 começa essa história, portanto no ano que vem, né, quando você vê a cena inicial do filme de 1985, diz Los Angeles 2019. Então, o nosso camarada lá que trabalhou no roteiro do filme imaginou, né, que em 2019 já estaríamos vivendo o mundo dos androides, dos replicantes, né, a Terra já teria sido devastada por uma guerra nuclear, enfim, aqueles medos dos anos 60 foram replicados, né, para usar aí uma metáfora, no filme de 85. Pois bem, 2019 é o ano que vem. Então já estamos nos preparando para entrar no ano de Blade Runner. Porém, todos ficaram sabendo, esse ano nós tivemos o lançamento do filme Blade Runner 2049, ou seja, que se passaria então 30 anos depois daquele ano em que começa a história do filme de 1985. O ano passado eu fiz uma sessão, foi esse ano eu fiz uma sessão comentada desse filme, aqui na cidade de Rio Grande, no Cine Dunas, no bairro Cassino, no Balneário Cassino, um dos últimos cinemas de calçada do Rio Grande do Sul, resistente, bravo, com uma programação sempre muito boa. E lá a gente fez, né, uma reflexão no final do filme sobre as implicações éticas, filosóficas, humanas, dessa história fantástica. O filme é uma proposta de uma continuação da história de 1985, tem um personagem novo, que também é um caçador de androides, e através dele a gente é convidado de novo a fazer essas perguntas. Quem eu sou, de onde eu vim, quem me fez, por que me fez. Blade Runner gira em torno disso. Blade Runner gira em torno das dúvidas que todos os seres humanos têm. Só que elas não são dúvidas de humanos, isso é que é o interessante de Blade Runner, elas são dúvidas das cópias dos humanos. Então a pergunta que sempre me deixa instigado é, se nós fizermos cópias, eles terão as mesmas angústias que nós? Isso vai nos permitir pensar muito sobre o que é o ser humano, não que eu esteja concordando que nós devemos sair por aí fabricando seres humanos, muito antes pelo contrário. O debate ético em torno da clonagem vocês conhecem muito bem. Mas Blade Runner não fala de clonagem. Blade Runner fala de inventar seres novos. Eles não são cópias de pessoas que existem, eles são seres inventados. Nesse segundo filme, inclusive, essa discussão é mais forte, né? O sujeito que assume o investimento, que fabrica replicantes, ele tem um desejo muito grande de conseguir realizar a fabricação de um replicante que possa se reproduzir. E
e isso resolveria o problema da produção em série, né, que ele tanto buscava para abastecer no mercado, para o qual ele vendia, ele fornecia os replicantes. O filme é muito mais do que isso. O Blade Runner 2049 é um filme sobre a memória, como funciona a memória, a nossa memória dos humanos e como poderia ser a memória de um ser geneticamente fabricado, como é o caso então dos replicantes desta geração de 2049, que é uma geração superior àqueles replicantes, os Nexus 6, que ficaram tão famosos com o filme de 1985. Eu estou fazendo essa pequena reflexão aqui, mas para contentar e dar um retorno a um grande amigo que eu tenho que chama Adriano Panattieri, né? A gente brincou quando eu fiz o comentário no cinema. Ele disse: Arthur, por que tu não faz aí um vídeo para quem não vai poder ver? Eu não fiz, né? Eu não fiz, eu fiquei fazendo outras coisas, mas eu não esqueci. Né? Então hoje eu resolvi fazer esse comentário, porque eu estava aqui ajeitando os livros e de novo, ele está sempre aqui em cima da minha mesa, né? Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, né? Que é o livro que dá origem a essa história. Esta é uma edição nova, comemorativa aos 50 anos, pela editora Aleph, né? Um tratamento primoroso, tem uma introdução maravilhosa, tem uma entrevista com Philip K. Dick um pouco antes dele morrer. Ele morreu no ano de lançamento do filme de 1985, e tem algumas coisas a mais além, é óbvio, da história em si, tá? Que é a história de Deckard e os seus dramas como um caçador de androides. Tá? Então, eu queria dizer para as pessoas que não assistiram Blade Runner 2049, alguns não viram por preconceito, não, vai mexer num ícone, eu tinha um pouco isso também. Outros não viram porque não tiveram tempo, outros porque não quiseram, vale a pena. Tá? Se eu posso dar aí alguma dica de cinema, vale a pena porque dialoga com o livro, né? Também recomendo, claro, né? O livro do Blade Runner, esta edição, inclusive, bacana que saiu, é uma muito recomendada, embora tenha outra em português, mais antiga, de 2011, se eu não me engano. E é um filme que vale muito a pena ser visto porque ele vai permitir pensar nessas coisas. Né? Qual é o papel da memória para estruturar a vida de uma pessoa? Para ela poder dizer quem eu sou, de onde eu vim, quais são minhas referências, como eu lido com fotografias, objetos que fazem com que eu construa a minha memória e através dela construa a minha ideia de quem eu sou, para poder finalmente então chegar àquilo que é a grande aspiração dos humanos, que é encontrar um tal sentido para a vida. O que é bacana em Blade Runner é isso. Porque é a busca de um sentido para a vida, que é uma pergunta que não é um humano que faz. É alguém que foi fabricado por humanos. Ou será que é um humano? O que são os replicantes, afinal? Um novo humano? Tudo isso está lá na obra do Philip K. Dick, tudo isso está em Blade Runner 1985, que é o Blade Runner 2019, tudo isso está em Blade Runner 2049. Portanto, estamos aí às portas de 2019, né? E quem não viu o filme ainda, eu convido, né, a assistir, porque o ano que vem, quem sabe você pode estar andando na rua aí e pode cruzar com um replicante e correndo atrás dele um caçador de androides. Brincadeira. Pessoal, é isso, né? O Papo de Livro hoje foi um pouco livre cinema, conversando rapidamente sobre androides, humanos, não humanos e, afinal de contas, por que a gente está aqui. Valeu, salve resistência, vamos em frente.